porque, por um lado, algumas empresas encontraram oportunidades, né, para sobreviverem, porque isso não é um momento de pensar em lucro, mas sim de sobrevivência do negócio. Porém, graças a esse pensamento rápido... Muita gente está tendo lucro. Exatamente, está tendo lucro, né? E entenderam que o caminho é se reinventar e não sentar e lamentar, né? E em contrapartida, existem empresas que estão simplesmente cancelando serviços, né, nesse sentido, por acreditarem que não, isso é um momento que a gente precisa cortar coisas não essenciais, a gente precisa pensar na sobrevivência da empresa, né? Mas é o que eu costumo dizer a respeito dos investimentos em marketing, né? Você ter uma empresa, ter um investimento em marketing e você cortar ele para economizar custos é a mesma coisa que você parar de respirar para economizar ar. Né? É exatamente a mesma coisa, você vai fazer a sua empresa morrer, né? Então é preciso, obviamente, pensar no futuro da empresa, né? Mas é preciso pensar, mas é investindo em marketing justamente que você pensa no futuro da tua empresa, né? E nesse momento a gente, como entendi um pouco, né, mais a fundo do assunto, claro, obviamente a gente lida com muito desespero, né, dos pequenos negócios. Mas as pessoas, esses empreendedores têm que entender, né, os pequenos empreendedores têm que entender que o desespero ele não pode ter, tem que ter a calma e a ação, né? E essa ação, ela tem que estar voltada para o digital hoje, não tem como não ser digital. Na verdade, já não tinha como não ser, e hoje muito menos. Então, como tu falou, meio que não dá para entender, né, o que estão cortando. A gente entende financeiramente, mas a gente também sabe que dá para manter muita coisa sem ter que investir nesse momento, né? Depois, obviamente, você voltar nesse investimento. Mas agora dá para fazer muita coisa sem precisar ter grandes investimentos, né? Sim, e principalmente, como o tema hoje é que um site já não é mais o suficiente, né? Vamos falar sobre, por exemplo, o Google, né? O Google é o mecanismo de pesquisa mais usado no mundo, né? Ele recebe pelo menos, recebia, né? Antes da crise do corona, esses dados aqui não foram atualizados, mas ele recebia pelo menos 3,5 bilhões de consultas por dia. Você tem ideia do que é 3,5 bilhões de consultas por dia? Sim. É um número assim absurdo, né? O número de empresas que anunciam no Google, né, que trabalham lá com o Google Ads e com outras ferramentas, já passa de 1,2 milhão no mundo. Então, cara, são números muito expressivos para você simplesmente ignorar não dá pra ignorar. Nunca deu, mas agora literalmente não dá mais para ignorar, né? Justamente. Então, assim, a ideia, na verdade, desse tema é justamente a gente abordar que você ter um site, um bom site, ele não é considerado o que era considerado antes como um luxo, como não, essa empresa tem um site bacana, nossa, né? Eles dedicaram aí muito dinheiro para ter muito tempo, isso é coisa de empresa grande. E não é, gente. Hoje existem muitas ferramentas e muitas maneiras de você fazer isso com um investimento baixíssimo e com um resultado muito grande, né? Por exemplo, Bruno, a questão do que é primordial, na tua opinião, para que a gente possa manter, para que se possa manter, né, um bom site? Bom, vamos entrar nesse assunto já, então. Sim. Vamos lá. Antes de tudo, um site, ele precisa... Vamos simplificar bom site, né? Chamamos de bom site, um site que ele está bem estruturado, que ele é um site claro, objetivo, né? De fácil compreensão. Claro que eu quero dizer não na forma de designer, mas na forma de ser fácil de navegar nele, né? As pessoas... Hoje um dos grandes percentuais de desistência de compra é a pessoa entrar e demorar segundos para achar o que ela precisa, e às vezes o que ela precisa está ali, só que o site não está entregando da forma que seja mais rápida, né, e objetiva. E principalmente falando aqui de conteúdo, né? A gente já falou sobre conteúdo nas redes sociais e vamos falar aqui também do site. Como vocês podem ver, muita gente fala isso e não é mentira, o conteúdo é o rei, né? Por que conteúdo é rei? Vamos dar exemplos práticos. Eu gosto sempre de dar exemplo prático para as pessoas entenderem, né? As pessoas mais leigas entenderem do que eu estou falando.
Esse conteúdo, o conteúdo que você entrega no seu site precisa estar atualizado, ele precisa ser constantemente atualizado, né? E ele precisa ser um conteúdo, além de tudo, que seja um conteúdo que o seu público está buscando no momento, né? Não adianta você falar sobre X se o seu público está buscando Y, né? Então você vai disponibilizar tempo, né? Vai perder tempo falando sobre o conteúdo que está sendo buscado. Então Isso tem que ser bem pensado. De que forma saber? Se você primeiramente tem que conhecer muito bem seu público, né? E você pode fazer pesquisa de mercado, ver o que os outros teus concorrentes estão fazendo, né? Enfim, ter o seu sentimento do teu negócio. Sim. E lembrando que conteúdo, né, gente, conteúdo de site, ele não é somente você colocar um produto ou um serviço e falar o que é isso, o que é esse produto ou o que é esse serviço. Perdão. Saúde. Tem uma aguinha aí pra você tomar aí. Minha própria saliva. Viu só? Pode tomar uma aguinha aí enquanto eu falo. E, inclusive, eu quero acrescentar aqui um tema muito importante sobre o site, que, na verdade, a questão da frequência do conteúdo que você coloca, né? Na verdade, quando a gente fala sobre qualidade de conteúdo, a gente fala sobre, obviamente, ele ter empatia com o que o teu público procura, né? Ou seja, ter a ver com o que o teu público procura, mas principalmente você ter frequência com isso, porque não adianta você fazer colocar ali um post no seu blog de excelente qualidade, maravilhoso, ficou excelente o SEO lá, por exemplo, e aí você fez uma vez na tua vida. Sim, né? Bom. Então, voltando aí a falar antes dessa minha crise de tosse, né? Falando de conteúdo, então você tem que colocar conteúdo é bom, né? Conteúdo pertinente aí, enfim, falar sobre o que você está se propondo, né? Se é serviço, obviamente tem que explicar sobre o serviço, mas ir mais além, né? Se é produto, você também não... obviamente, vamos falar aqui de e-commerce, por exemplo. Você vai ter a página do teu e-commerce, a tua loja virtual, mas é importante para que você tenha, né, uma parte do teu site seja destinada à entrega de conteúdo, né? Então, mesmo um e-commerce, ele pode ter um blog, por exemplo, né, dentro de um e-commerce, falando sobre isso, falando sobre os produtos, enfim, sobre, se for produto moda, por exemplo, falando de tendência, enfim. O conteúdo, ele é rei, não só nas redes sociais, mas também em site também, e ele é o que demanda, né? Ele é o conteúdo que vai mandar nas buscas, né? Nas buscas que você vai ter dentro do Google. Vamos falar do Google aqui, que é o principal, né? Sim, claro. Então, vamos lá, né? Quando se faz um site, quando uma empresa faz um site, ela vai construir um site porque, obviamente, o primeiro objetivo é ser encontrada, né? Ninguém faz um site. Hoje em dia, né? Espero que ninguém faça site só por ter, né? Sim, ou esteja achando que fazer um site é só pra ter, né? Mas enfim, o objetivo principal é que as pessoas, o teu público, te encontrem no mecanismo do Google, vamos dizer assim. Vamos falar só do Google, né? Então tá, pra ele te encontrar, né, no Google, você, além de ter um site, como a gente já estava falando, completo, que seja objetivo, de fácil compreensão, e que você esteja entregando conteúdo atualizado constantemente, a gente tem dois caminhos a seguir nesse site, né? A gente tem dois caminhos de gerenciamento, dois tipos de gerenciamento diferentes para melhorar, né, o tráfego do teu site. O que acontece? As pessoas vão te procurar no Google e se elas te acharem, né, procurar a tua empresa, procurar sobre o teu conteúdo no Google, se acharem tua empresa, ela vai clicar e vai pro teu site, certo? Ela achando o teu site, ela vai virar, né, um lead, um tráfego. Então, nós temos dois caminhos para aumentar esse tráfego no teu site, né? Nós temos dois caminhos. Um deles é o tráfego orgânico, né? Que é aquele tráfego que não é pago, né? Entre aspas, você não paga para o Google para estar ali, mas você tem que investir no gerenciamento do SEO do seu site. É aquela troca, essa palavrinha aí, muita gente já escutou, tenho certeza, mas muita gente também, ela assusta muita gente. Sim. Talvez por ser uma sigla em inglês, né? Até pelo nome, né? Search Optimization. Como que é o nome mesmo?
Search Engine Optimization. Sim, branco é a idade, né, cara? Eu tô passando dos 30. Um da idade e outra grávida, né, que não lembra de nada. Tudo certo, tá tudo certo. Então vamos lá. Aqui em português significa otimização para mecanismos de busca. Isso, otimização do mecanismo de busca. Então, assim, essa palavra ela realmente assusta, né, um pouquinho. Às vezes, para algumas pessoas assusta muito, e tanto que elas não querem nem saber o que é. Mas é muito importante você ter um gerenciamento do SEO do seu site, que são otimizações, né, que elas devem ser feitas de forma constante, né, no seu site. É um conjunto de técnicas, na verdade, que vão ser feitas no teu site para que ele alcance um bom ranking nos mecanismos no Google. Não vou falar mecanismos de Google de busca aqui para não confundir. Porque vamos com todo respeito ao Bling, mas né. Não faça Google. Então você fazendo essas atualizações no teu site, na otimização dele, né? São algumas otimizações, não vamos entrar aqui, né, nesse mérito porque isso é muito técnico. Sim. Mas enfim, tem pessoas aí para fazer isso, tem agências que fazem isso. Você fazendo isso, você vai fazer com que o seu site seja possível ter um bom ranking no Google sem pagar por Google para ele estar, né, nesse posicionamento. Justamente, que eu falava sobre troca, né? O que você não paga, né? No caso do tráfego orgânico, né? O que você não paga no tráfego orgânico, você troca por tempo. Né? Sim, exatamente, porque é muito tempo que precisa para fazer uma otimização, né? Por isso que precisam pessoas que saibam fazer isso e que façam só isso. Justamente. Porque não é feito uma vez só e deixar pra lá. Isso deve ser feito constantemente, né? Mas é muito importante, sim, que isso seja feito, essas otimizações. Porque existe um site, muitas pessoas, obviamente, não entendem como ele é construído, mas ele, atrás da boniteza dele, né? Tem muita coisa por trás e essas informações por trás dele comandam muito o ranking que você vai ter no Google, né? Então, esse é um caminho que precisa ser feito para ter tráfego no teu site. Ele não promete tráfego, não tem como prometer, porque... vamos lá, né? Você fazendo todo esse SEO, obviamente que é comprovado sim que aumenta tráfego, mas ele não tem uma promessa de aumento, enfim, não de um número, isso, né? Não, mas realmente já é, né, comprovado que isso ajuda. O SEO, na verdade, ele é conhecido como dever de casa, né? Então, você precisa fazer o mínimo, que é o dever de casa, que é o SEO, né? Para que o seu site seja melhor indexado. Não quer dizer que ele vai ser o topo do topo de todos os sites na busca sobre o tema que sua empresa atua, enfim, né? E o outro caminho, né, que é um caminho que muitas empresas já estão buscando, muitos já fazem sozinho, não tem sucesso por não conhecer a ferramenta, mas é o tráfego pago, que aí realmente esse, como o nome diz, é um tráfego pago. Você vai pagar para ter um tráfego no teu site. Você vai pagar para o Google para que as pessoas encontrem você no Google e entrem no teu site, né? Sim. Então vamos lá. Como que funciona isso? Vamos falar de modo geral, né? Existe então a plataforma do Google, que é a plataforma Google AdWords, que é uma plataforma específica, e nessa plataforma são gerenciadas campanhas de anúncios pagos para o seu site, né? E será através desses anúncios que as pessoas irão encontrar o seu site quando buscarem por algo que precisam, né? É assim que o seu site vai ser encontrado. Então elas vão encontrar, obviamente você tem que estar entregando o que elas estão procurando, né? Sim. Por isso, voltando à importância do conteúdo do teu site. Ele tem que ser um bom conteúdo, tem que ter um bom conteúdo e que seja um conteúdo que as pessoas estão buscando para poder fazer boas campanhas no Google e as pessoas consequentemente te acharem e clicarem para ele no teu site. Justamente. Esse pagamento ele é feito por clique, né? Você paga o Google por isso. Na verdade tem diferentes opções, claro, né? Sim, mas a que é mais conhecida é o PPC, né? Que é o Pay Per Click. Inclusive tem uma informação aqui bem relevante, que o marketing online que inclui anúncios de Pay Per Click, né? É 54% mais bem sucedido na obtenção de leads. Já a publicidade local em TV, ela tem 1% de sucesso. Vocês têm noção da diferença? Nossa, é muito diferente. De 1% para 54%, gente? Então é esse o potencial que se tem hoje de campanhas através do Google Ads, né? Mas vamos lá, né? Voltando ao assunto, então, você pode até se perguntar, né? Bom, mas se eu tenho que fazer o SEO, que eu não vou pagar por, entre aspas, não vou pagar, né? Não vou pagar pro Google, mas obviamente vou ter que pagar um gerenciamento. Se eu já vou ter SEO, para que eu vou pagar pro Google pro meu site aparecer?
Então vamos lá, isso é muito importante ser falado.